trouxe também a Semana Nacional da Conciliação em 2009, especificamente em São Paulo, com os dados da Justiça Federal, Justiça do Trabalho e Justiça Estadual. Os números também são expressivos. A Justiça Federal se destaca no percentual de acordos efetivados, que é o que eleva a quase 50%, com um dado que é muito interessante. A conciliação e a Justiça Federal tem sido pródiga nesse aspecto. Ela é buscada a partir da eficiência dos processos aptos para a conciliação, né, que envolve, em geral, o sistema financeiro nacional e a questão previdenciária. Isso faz com que os dados da Justiça Federal efetivamente sejam mais expressivos. A Justiça do Trabalho realizou um sem número de audiências, foram aqui quase 30 mil, foram 26 mil, e também apresenta um dado bastante interessante. Com relação aos eventos que foram feitos, há aqui uma iniciativa inédita que a nós também muito apraz registrar. Foi feita em São Paulo uma reunião dos 3 maiores tribunais do país, inicialmente em 2008, num grande evento inédito que reuniu em torno de 5 mil pessoas no estádio do Pacaembu. E já em 2009, esse evento agregou também o Tribunal Regional de Campinas, da 15ª Região, tornando realmente o movimento da maior expressão nacional. Tanto assim é que São Paulo foi escolhida a cidade para inaugurar oficialmente a Semana Nacional da Conciliação, e o apoio da Fiesp foi expressivo para o resultado. Em relação ao desenho estratégico, é um dado para mostrar aos senhores apenas um aspecto que é importante daquilo que está detalhado aqui, que há um planejamento concreto. Nós procuramos desenvolver o projeto da Semana da Conciliação e a conciliação em si, a partir de objetivos, de metas que o Conselho traça e de possibilidades concretas de resultados. O ministro Dipp, de certa forma, já mencionou, entram aqui os acordos de cooperação com a AB, CNMP, as entidades de classe, né? Os órgãos também em larga escala, telefonia, instituições financeiras, prestadores de serviços e entes públicos, enfim, toda uma estrutura que nos possibilita o melhor resultado para a conciliação. E um dado aqui importante também é o seguinte: a alteração da cultura. É preciso mudar no Brasil a cultura da litigiosidade. Essa questão de se levar o processo à justiça, como destacou aqui o ministro Dipp, realmente demonstra a credibilidade do judiciário. Esse é um fator positivo para nós. Mas também é preciso que a própria população amadureça em relação aos seus direitos, aos seus deveres e às possibilidades de soluções que não passem necessariamente por acionar a estrutura do judiciário com toda a demanda temporal e financeira que isso acaba expressando. Em relação à Semana Nacional de 2010, o nosso período já está fixado para 29 de novembro até o dia 3 de dezembro, e haverá aqui em São Paulo, desembargador Viana, uma premiação aos tribunais e às práticas de melhor desempenho. Tudo isso com vistas a estimular o programa e trazer melhores resultados. Eu já me encaminho, doutora Lúcia, para a finalização, e eu queria aqui deixar registradas 2 situações que mostram que há modelos que funcionam. Se há modelos que funcionam, é possível fazer diferente. E houve um acordo celebrado agora no mês de julho que nos deixou a todos no Conselho radiantes. Foi uma ação civil pública movida no Pará, no ano de 2008. O Ministério Público entrou com essa ação e envolvia uma questão de mineração, de exploração e de uma gama de trabalhadores, de um sem número de trabalhadores e de uma complexidade ímpar, desde tempo de deslocamento até a forma com que eram avaliadas as horas, e isso gerou ali na comunidade como um todo uma mobilização muito grande, capitaneada pelo Ministério Público do Trabalho. Dessa ação resultou uma condenação dessa empresa num patamar de 300 milhões de reais. Foi uma condenação muito elevada. Havia ali uma divergência de contagem de horas de trabalho dos funcionários. E esse acordo envolveu alguns aspectos que trouxeram a correção procedimental, o pagamento de haveres,
a orientação das empresas e um projeto social para a comunidade. Eu acho que, de todos os acordos que eu tenho acompanhado no Conselho, que acompanhei durante a carreira na magistratura, realmente esse é o que expressa uma solução social. Vejam só. Num primeiro plano, deslocamento e implantação de controles de ponto, pagamento retroativo do tempo de deslocamento, a orientação das empresas terceirizadas, a entrega de uma unidade de ensino para ministrar cursos de mecânica e eletroeletrônica envolvendo a compra de equipamentos, a implantação de uma escola modelo com 160 bolsas de estudo durante 5 anos, a entrega de um centro cultural em Paraupebas e o investimento de 26 milhões de reais que poderão ser acompanhados com outras ações sociais. Essa região é uma região de trabalho escravo e de uma demanda social da maior gravidade. E esse acordo, realmente, ele traz um diferencial para a comunidade. É um acordo civilizatório, é um acordo de evolução, é um acordo que coloca o Brasil numa outra dimensão e parte, acima de tudo, da maturação dos agentes, da própria assunção da empresa, da responsabilidade social e do Estado intervindo nesse trabalho todo, na coordenação para propiciar o resultado. Também muito interessante são os procedimentos para a racionalização da execução fiscal. E a execução fiscal é um problema grave no Brasil, nós temos um sem número de demandas. O ano passado, o presidente Viana, apenas numa vara aqui de São Paulo, havia 3 milhões de processos. Houve um saneamento e foram baixados 1.400.000 processos de execução fiscal e contou com o auxílio do município de São Paulo nesse processo de verificação daqueles que efetivamente tinham condições de ser arquivados, daqueles que poderiam ir para frente e que, portanto, acabam não contaminando o andamento do processo. Porque esse sem número de processos fazem com que nada ande. O bom processo não anda e o mau processo também não anda. Quer dizer, acaba como o resultado acaba sendo necessariamente negativo. Então, os próprios órgãos públicos, a partir da conscientização, da percepção de que gerar demandas pura e simplesmente para evitar uma eventual responsabilização, acaba no Estado demandando o Estado, sem que qualquer resultado útil possa ser somado em relação a esse aspecto. Bem, esse projeto de execução fiscal da conciliação é de um juiz federal lá do Paraná, e ele se refere a órgãos de classe. É um projeto padrão que serve para todos os órgãos de classe, inclusive em relação à OAB, que a competência foi definida em relação à Justiça Comum. A estimativa de processos em andamento na Justiça Federal, aqui apenas em São Paulo, é de 32.124 ações. Apenas desse sistema, com FEA e CREA, só aqui, nada mais. Nós estamos trabalhando no Conselho Nacional de Justiça numa tratativa nacional, com um termo de cooperação com essa confederação, para que, verificados os parâmetros, possam esses processos, em sua grande maioria, ser resolvidos pela conciliação. E, viabilizando a solução por este meio, nós poderemos levar o sistema para todos os órgãos de classe, para todos os ramos do judiciário que tratam desta matéria. E, por último, aqui eu finalizo. O direito comparado, eu trago aqui pela questão global e a importância dessa avaliação, tem um perfil comum a todos os países, qual seja, é reforçar e desenvolver a conciliação, essas formas alternativas de resolução de conflitos, que aqui estamos a chamar apenas na conciliação, de forma estrita, e que equivale a dizer que são formas de garantir uma maior eficiência ao aparato judiciário. Essa é uma definição de um professor da Universidade de Roma, e aqui que se acrescenta a avaliação de qualquer jurista, qualquer doutrinador que estude um pouco esta matéria. Quanto mais efetiva for a jurisdição, menos ela será acionada. Haverá, sim, um estímulo ao cumprimento e, se nós queremos que o Brasil adentre ao patamar de evolução que nós achamos que estamos prontos a alcançar, é preciso que nós, enquanto instituições, enquanto órgãos de representação, também
estejamos à altura de trazer essa tônica de resultado. E, por fim, muito mais velho do que nós, é o tempo. Me parece que essa frase de Einstein diz muita coisa e nós talvez tenhamos aprendido ainda pouco a respeito. Os problemas que existem no mundo não podem ser resolvidos a partir dos modos de raciocínio que deram origem aos mesmos. Essa é a essência de tudo que estamos aqui a expressar. E, por último, o Conselho Nacional de Justiça tem trabalhado, junto com o professor Kazuo Watanabe, numa proposta de resolução que pretende uma política pública nacional ampliada, num estudo bem pontuado e delineado a respeito de práticas que podem ser aí desenvolvidas pelos tribunais e trazer um avanço para esse Brasil que nós apresentamos. Muito obrigada e uma boa noite a todos.